Sr. Presidente, concordando com esta sugestão que o deputado Afonso Candeal acabou de fazer, eu apelava ao PSD para que clarificasse exatamente qual é o sentido da proposta. Porque isto que acabou de ser dito não faz muito sentido considerando o regime da privatização do notariado. Ou seja, para tentar perceber exatamente qual é a intenção do PSD. Aquilo que aconteceu foi, com a privatização do notariado, havia a possibilidade de todos aqueles notários que exerciam as suas funções em regime público até à privatização poderem regressar ao regime público. Essa possibilidade terminava em fevereiro deste ano. Aquilo que a proposta de lei vem dizer é que, para todos aqueles notários que exerciam as suas funções públicas em regime público e passaram a exercê-las em regime privado, a possibilidade de regresso ao sistema público mantém-se por mais 3 anos. Aquilo que o PSD veio propor foi que não só aqueles que exerciam funções em regime público, mas todos aqueles que desde 2005 também exercem as suas funções em regime privado, possam vir para o sistema público. Ou seja, haveria a possibilidade de regresso ao sistema público daqueles que nunca lá estiveram. E isto que o Sr. deputado Duarte Pacheco agora acaba de dizer é uma coisa radicalmente diferente. Porque esta proposta que o Sr. deputado Duarte Pacheco acaba de anunciar significava que só aqueles notários que obtivessem a sua licença a partir de fevereiro de 2010 é que teriam a possibilidade de regressar ao sistema público. E, portanto, eu julgo que era importante ter em conta a necessidade destas clarificações para que pudéssemos saber exatamente aquilo que estamos a votar. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de apresentar a proposta do PCP, eu queria deixar aqui algumas considerações sobre as propostas do Bloco de Esquerda. Quer dizer, independentemente das considerações que possam merecer a apresentação de propostas relativamente à oportunidade de uma revisão mais profunda do regulamento das custas processuais em sede do Orçamento de Estado, eu julgo que há aqui algumas questões para as quais apelava à consideração do Bloco de Esquerda relativamente às propostas que apresentam. E isto porquê? Porque há algumas propostas que o Bloco de Esquerda apresenta que parecem só fazer sentido se tivermos em conta a redação inicial do regulamento das custas processuais. Ou seja, se não tivermos em conta as alterações que o regulamento das custas processuais sofreu ao longo do tempo. E dou alguns exemplos, a começar pelo artigo 4º. O artigo 4º, número 2, a linha C, é uma alteração que fazia sentido na versão inicial, quando esta linha se referia ao contencioso eleitoral. Mas é uma alteração que deixou de fazer sentido a partir de 24 de abril de 2008, com a Declaração de Retificação 22 de 2008, em que esta linha se passa a referir aos reclusos em situação de insuficiência económica. Ou seja, a aprovação desta proposta do Bloco de Esquerda significava que os reclusos em situação de insuficiência económica deixavam de estar isentos de custas judiciais para passarem a estar os processos de contencioso eleitoral. O mesmo acontece com a proposta do artigo 15º. O artigo 15º prevê a eliminação de uma alínea D que já não existe desde abril de 2008 por força da Declaração de Retificação. E, portanto, isto parece também não fazer sentido esta proposta do artigo 15º. Temos algumas dúvidas também, por exemplo, em relação à linha U do número 1 do tal artigo 4º, na medida em que a linha que o Bloco de Esquerda propõe acrescentar ao número 1 já está hoje como a linha B do mesmo número 1. E, portanto, de facto, há aqui algumas propostas que nos levantam algumas dúvidas sobre a sua intenção e, tentando encontrar a intenção da alteração legislativa, só a conseguimos encontrar nesta base. Algumas delas foram feitas com base numa redação que já não é a redação que está em vigor do Regulamento das Custas Processuais e, portanto, isto dificulta de alguma forma a leitura das propostas que aqui estão colocadas. Relativamente à proposta que o PCP apresenta de alteração ao artigo 4º, aquilo que nós fizemos foi considerar uma alteração ao regulamento das custas processuais na exata medida da ambição da proposta de lei. Ou seja, a proposta de lei pretende isentar os processos de inventário de custas processuais. Nós não descortinamos nenhuma razão substancial para isentar os processos de inventário. Sobretudo porque os processos de inventário são processos em que, a maior parte das vezes, se trata de determinação do destino a atribuir ao património económico, seja de empresas, seja de famílias, e, portanto, julgamos que não há nenhum motivo substancial que justifique uma isenção no Código de Custas Processuais. No entanto, consideramos que é fundamental considerar situações de isenção de custas processuais
quando estejam em causa situações de insuficiência económica consideradas devidamente no quadro das presunções que o PCP entendeu ponderar, por exemplo, nos projetos de lei que apresentou relativamente ao acesso e ao apoio judiciário. Daí que tenhamos considerado um elenco de situações que, em nosso entender, devem ser consideradas a título de presunção de insuficiência económica e que, essas sim, podem justificar a concessão de isenções, sem prejuízo de uma revisão profunda do regime de custas processuais que entendemos que deve ser feita, mas que entendemos igualmente não deve ser feita em sede de Orçamento de Estado. Muito obrigado. Gostava de dar alguma indicação relativamente alguma justificação relativamente à votação que o PCP vai fazer, porque mesmo considerando estas alterações que o Bloco de Esquerda propõe, nós votaremos contra a proposta que é apresentada, porque nos levanta de facto sérias reservas. Em primeiro lugar, quanto à isenção que é concedida sem qualquer limitação às pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos, porque entendemos que essa isenção deve ser limitada àquilo que é a atividade própria das associações sem fins lucrativos e não deve abranger todos os contenciosos em que estas associações possam intervir. Em relação à linha U proposta para o número 1, porque a ser aprovada esta proposta, isto significaria que teríamos duas normas a dizerem exatamente o mesmo, que era esta a linha U proposta do Bloco de Esquerda e a atual linha B do número 1. Também em relação à linha G do número 2, a ser aprovada esta proposta do Bloco de Esquerda, passaríamos a ter 3 normas relativas a processos de jurisdição de menores, sendo que uma delas consome as outras duas. Há a linha H relacionada com os processos de inventário, porque não consideramos, pelas razões que já expus, que devem ser considerados os processos de inventário a título de isenção. E também a proposta da linha P, do número 2, que tem que ver com a isenção dos pedidos de indemnização feitos em processo penal por ofendidos, vítimas de crimes contra as pessoas ou seus herdeiros. Porque entendemos que esta é uma referência demasiado lata, demasiado ampla, que abrange situações em que de facto não devem ser consideradas este tipo de isenções. Por exemplo, um crime, qualquer pedido de indemnização feito no âmbito de um processo crime, uma questão de difamação, de injúrias, de uma outra qualquer matéria, a ser abrangida por uma isenção de custas, não nos parece correto. Ainda assim, e para além disto, há outras propostas que nos levantam algumas dúvidas, nomeadamente aquela que tem que ver com a linha L do número 2, tendo em conta que, quanto à proteção de direitos fundamentais, não se nos levanta nenhuma dúvida em relação à isenção e consideramos que ela já está prevista na lei noutras normas deste mesmo artigo, mas relativamente às atuações da administração ou impugnações de caráter geral, entendemos que esta é uma referência também relativamente à qual não conseguimos descortinar uma justificação para a isenção de custas e, portanto, tendo em conta estas objeções, votaremos contra a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, mesmo considerando as alterações que, entretanto, foram apresentadas.